Rodando. Olá, meu nome é Paulo Roberto, estou no último semestre da faculdade e no último semestre, antes de concluir, eu preciso apresentar o meu TCC. E como mentorado do projeto de diversidade do Milbank, eu convidei a Fabiana Sakai para poder dar essa entrevista, essa conversa de como que foi esse projeto, como ele iniciou, quais foram os objetivos, o percurso do projeto, como foi a anexação, a entrevista com os mentorados, como foi a capacitação dos mentores, para nós termos um panorama de como que foi o impacto desse projeto na vida de nós mentorados. Aí fazer a primeira apresentação com a Fabiana Sakai. Pode se apresentar e depois nós vamos conversando e interagindo a respeito do programa. Boa tarde, Paulo. Obrigada. Eu sou Fabiana Sakai, sócia do escritório Milbank, faço parte do grupo de mercado de capitais, estou baseada aqui em São Paulo, nosso escritório tem sede em Nova York e temos 12 escritórios espalhados ao redor do mundo todo. Juntamente com o meu sócio Tobias Stamberg, nós administramos e conduzimos os trabalhos aqui pelo escritório de São Paulo do Milbank. É isso. O projeto ele iniciou em 2021 e quando o projeto ele já tem um tempo de duração e ele é apresentado para a sociedade, surge a pergunta de como que foi esse projeto, como ele surgiu, qual que foi o processo desse projeto até chegar a um determinado ponto. Então é isso que eu quero extrair da Fabiana para que ela possa nos dar essas informações. Claro. Bom, obrigada pela oportunidade de poder explicar um pouco mais como que esse nosso programa surgiu. Nós iniciamos o programa, na verdade, em 2020, em meio à pandemia. Na verdade, o programa começou a ter implementação prática em 2021, mas efetivamente ele surgiu dentro do nosso escritório aqui em São Paulo, em 2020, quando eu fui convidada a participar do Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão do nosso escritório de Nova York. E quando me foi feito o convite, eu pensei, acho que mais do que eu ter isso como um título no meu currículo, eu gostaria que esse título tivesse uma substância por trás e um valor. E a partir daí eu comecei a pensar, junto com o time todo de São Paulo, o que é que nós, como um escritório estrangeiro no Brasil, poderíamos fazer pela sociedade brasileira. O que nós, dentro do nosso universo aqui, de várias firmas estrangeiras que têm presença no Brasil, poderíamos fazer para poder contribuir para a diversidade, equidade e inclusão na nossa comunidade jurídica aqui. E o ponto que ficou claro para nós desde o início era que havia uma desvantagem muito grande para estudantes de direito que vêm de camadas desprivilegiadas da nossa sociedade, o fato de que eles não sabiam falar inglês. E que isso era, sim, uma desvantagem muito grande e que nós poderíamos aí, então, buscar atuar neste ponto para melhorar as chances deles de melhor colocação no mercado de trabalho. E justamente era um ponto que nós entendíamos que tinha uma sinergia grande com o fato de que éramos um escritório estrangeiro no Brasil. E então passamos a pensar como faríamos esse programa e como que seria a maneira mais efetiva de conseguir chegar nos estudantes que precisariam dessa nossa contribuição. Nós pensamos em vários caminhos, sabíamos, né, que existiam já alguns programas com esse objetivo de proporcionar aulas de inglês para estudantes de direito e também, né, de camadas que não são privilegiadas da nossa sociedade. Mas o que nós percebemos é que esses programas, eles têm um mérito muito importante, mas eles já estavam caminhando e nós teríamos que entrar num bonde andando, digamos assim, que talvez não fosse exatamente como nós gostaríamos. Foi aí que nós optamos de fazer um programa do zero, com o nosso jeito, com a nossa cara, com a maneira como a gente entendia que deveria ser. Características de vocês. Isso, exatamente. Para que nós tivéssemos liberdade de atuar da maneira como a gente queria. E então fizemos um edital público com a ajuda de um consultor, distribuímos esse edital por meio de redes sociais, principalmente, de grupos coletivos das universidades e selecionamos 5 estudantes.
dos quais 4 continuam conosco. Um estudante, infelizmente, deixou o programa, mas já foi substituído por mais 2. Então, temos hoje um grupo de 6 estudantes que nós estamos mentorando já há praticamente 2 anos e ajudando com subsídio financeiro mesmo no curso de inglês. E acho que, passados esses 2 anos, certamente o que a gente percebe que a gente contribuiu foi muito mais do que só com um curso de inglês. Sim, claro. Acho que a troca que nós tivemos com esses estudantes, ela foi muito importante para o nosso crescimento e nosso entendimento de questões sociais e estruturais do Brasil, que nós precisamos continuar contribuindo para mudar. E nós também percebemos que temos um impacto e um cunho até transformacional nas carreiras desses nossos estudantes que a gente tem acompanhado. Aproveitando o momento, eu gostaria de perguntar de como que foi um pouco desse processo, quando teve o consultor com a escolha dos mentorados. Poderia me falar um pouquinho como que foi? Sim, o que nós fizemos foi uma pré-seleção com a ajuda do nosso consultor. Nós olhamos currículos, analisamos. Todo o escritório participou Nós tivemos uma boa parte dos nossos advogados aqui de São Paulo participando disso. E depois também eles participaram do processo de entrevista, para poder bater o martelo e falar, são esses os nossos mentorados. Então a responsabilidade foi transmitida no processo de escolha. Porque assim, desde o início a gente percebeu também que não podia ser um programa e que apenas eu, enquanto sócia, ou meu sócio Tobias estivéssemos envolvidos, que todo o escritório tinha que estar envolvido e engajado nessa ideia, porque senão o programa não iria para frente. E de fato isso se mostrou verdade ao longo desses anos, que desde o início nós engajamos todos os advogados e todo mundo comprou a ideia e vestiu a camisa, e é por isso também que o programa hoje é um sucesso. E vocês já tinham um objetivo específico desde o começo? Tipo, nosso alvo é chegar nesse objetivo. Vocês já tinham em mente ou foi um processo mesmo? Assim, a gente tinha assim, e a gente continua tendo, na verdade, que assim, então o que nós... Me conta. O nosso objetivo principal é, justamente pensando em diversidade, equidade e inclusão, ter candidatos para trabalhar em escritórios estrangeiros aqui no Brasil que venham de camadas menos privilegiadas da nossa sociedade. Então, digamos que o projeto pode ser uma ponte dessa camada mais necessitada da sociedade até chegar nesse objetivo que vocês pretendem. Nós gostaríamos de, nos próximos anos, receber currículos nas feiras de trabalho que nós participamos nos Estados Unidos, de estudantes que queiram e que tenham essa oportunidade, que hoje nós sabemos que muitos não têm. Inclusive, muitos nem sabem que existe a possibilidade de se fazer um mestrado fora, de se ingressar numa carreira num escritório norte-americano, aqui no Brasil ou lá fora. Então, é uma outra opção de carreira que nós também queríamos abrir esse caminho, de alguma maneira, para esses estudantes. Esse sentimento de querer transmitir essa oportunidade é do próprio escritório ou é das pessoas que compõem o escritório? Eu acho que a sociedade americana e certamente os escritórios americanos, eles já estão atentos a esse assunto, a essa questão de dar oportunidade e de trazer diversidade, equidade e inclusão para a comunidade jurídica há mais tempo do que a nossa sociedade aqui no Brasil. Então, eu acho que sim, é uma coisa que, desde que eu ingressei num escritório americano há 20 anos, eu percebo que é sempre uma preocupação, seja com gênero, seja com raça, seja com orientação sexual, enfim, qualquer que seja a diversidade, isso sempre é um ponto de preocupação dos escritórios, das instituições lá nos Estados Unidos. Eu acho que esse DNA certamente faz parte do nosso escritório, mas sim teve uma combinação também das pessoas que fazem parte do nosso programa aqui no nosso escritório de São Paulo, que realmente querem contribuir para fazer a diferença, para tentar melhorar essa situação que hoje a gente vive no nosso país e na nossa comunidade jurídica aqui. Ok. Aproveito para parabenizar, porque sentindo como mentorado e vendo essa transmissão de sentimento de querer
mudar e dar oportunidades, abrindo as portas, isso é muito importante para nós. Então o programa já tem 2 anos de duração. Nesses 2 anos, eu gostaria de saber de você alguns pontos que você pode destacar a respeito do programa. Eu acho que assim, eu destacaria certamente a primeira reunião que nós tivemos aqui no nosso escritório, que você com as outras colegas vieram para cá e nós tomamos um café da manhã juntos e nós conversamos sobre esses temas e oportunidades e carreira, oportunidades de carreira, outros caminhos, e procuramos abrir as perspectivas de vocês. E eu me lembro que assim, aquele momento para nós, em particular para mim, foi um momento assim muito forte, porque marcou o início de um movimento que nós fizemos e que esse movimento inicial que a gente fez com vocês nos levou a outros e continua nos levando para outras iniciativas. Então eu percebi que foi esse primeiro pontapé que começou a abrir vários caminhos para o nosso escritório e para a maneira como nós podemos contribuir para essa causa. É muito bom saber disso, interessante, porque não foi somente nós, foi uma benfeitoria no geral, porque foi bom para nós que fomos beneficiados e para o escritório que abriu as oportunidades de novas oportunidades. Eu quero até destacar que naquele café, quando eu cheguei aqui, isso daqui para mim é um mundo diferente, né? Eu sou da camada pobre, então isso daqui para mim, eu estava conversando com o David, quando eu cheguei aqui eu me senti como no Suítes. Você chega, nossa, isso daqui é um mundo diferente, é outra realidade. Naquele café eu fiquei meio perdido, porque eu não estava acostumado com o café daquele, eu fiquei meio perdido. E você tomou a iniciativa, você percebeu, aí você pegou o prato e começou você quer isso, você quer aquilo. Mas só que o corpo fala. Quando você estava de frente, com a mão no prato, assim, o seu dedão, ele estava num jeito que, sabe quando a pessoa está dando algo para alguém, ela está dizendo, eu quero que você participe? Quando eu vi aquele gesto, eu falei, esse programa aqui é diferente. Então eu tive aquele sentimento de querer participar, não é às vezes só um programa, mas de querer participar e fazer acontecer. Eu gostaria até de deixar marcado isso e agradeço bastante. Tem mais algum outro ponto? Tipo a interação com os mentores e os mentorados. O que eu percebi, que também para mim foi muito marcante, é que essa iniciativa, ela trouxe o escritório, ela uniu mais o nosso escritório. Então, em torno disso, nós passamos a ter um outro tema para conversar dentro do escritório, que não era só o trabalho. Era um tema coletivo que interessava a todos da mesma maneira. E aí, não só os advogados, mas também os assistentes, todo o staff que trabalha no nosso escritório se envolveu. Então, foi realmente para nós um ponto de união, porque é um lugar comum para todos. E todos aprenderam e se engajaram de uma maneira coletiva nisso. E isso ficou muito claro num dia que nós fizemos um treinamento com o nosso consultor. E todos nós participamos do treinamento. Você lembra? Lembro. Então, esse também foi outro momento marcante. Em que nós nos dividimos em grupos. E naquela ocasião, vivemos situações de... práticas concretas que aconteceram. De racismo na sociedade. E foi muito interessante como todo mundo se expressou, todo mundo trouxe uma questão de preconceito que já viveu na sua vida. E, de novo, isso trouxe o grupo de uma maneira mais próxima. Então, eu acho que isso também é uma coisa que me marcou muito ao longo desses anos nesse programa que nós fizemos, que foi um efeito que houve aqui no escritório que também não era esperado. Corta, peraí.